Os deuses egípcios são muito complexos e nenhum pode ser definido como unicamente bom ou unicamente mal. No entanto, nenhum outro deus foi tão associado à violência e ao caos como esse. Olá, viajantes da história! Hoje vamos saber um pouco sobre o ambíguo deus Set, violento e protetor. Ficou curioso? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. Quem foi Set? Set é filho de Geb, deus da terra, e de Nut, deusa do céu, e irmão de Osíris, Ísis e Néftis, com quem ele se casou. Nem sempre ele foi associado apenas ao caos e à violência. Ele foi um dos primeiros deuses egípcios e era inicialmente conhecido como um importante aliado de Ra e de outras divindades que mantinham a ordem. Nos textos religiosos em que ele é retratado, existem muitas descrições, às vezes conflitantes entre si, o que faz dele uma divindade bastante complexa. Seu nome é citado no mais antigo corpus textual que chegou até nós, os textos das pirâmides, como ficaram conhecidos. Antigos reis do Velho Reino, como Querenese e Peribenesse, o tomaram como símbolo de força. Em textos posteriores, como os textos dos sarcófagos, do primeiro período intermediário, datados entre os séculos 21 e 22 a.C., ele já ganha conotações negativas, o que aumentou nos textos presentes nos livros dos mortos do Novo Reino. Depois do Novo Reino e durante a época greco-romana, nos séculos 8 a.C. em diante, Set começou a ser demonizado. A demonização do deus. Set, que tradicionalmente era o deus dos estrangeiros, associou-se assim também aos opressores estrangeiros, incluindo os impérios de Cush e Persa. Foi durante este tempo que Set foi particularmente vilipendiado, e sua derrota por Horus foi amplamente celebrada. Os gregos, mais tarde, começaram a associar Set com Tifão, uma força monstruosa e maligna de natureza enfurecida. Ambos eram filhos de divindades representando a terra que atacaram os principais deuses. Set atacou Osíris e Tifão, Zeus. A função de Set. Set, desde os primórdios, ocupou um lugar importante na mitologia egípcia. Milhares de estelas, principalmente no período do Império Médio, retratavam e homenageavam Set, na esperança de que o deus realizasse seus desejos, como proteção de parentes no pós-vida, mais virilidade ou sucesso em questões jurídicas. Set servia como protetor de soldados, caçadores, comerciantes e, em geral, qualquer pessoa que passava algum tempo fora de casa. De Geb, o deus da terra, ele herdou os desertos, assim sendo considerado o deus dos oásis, protegendo caravanas comerciais e também expedições militares, semeando a discórdia e a confusão entre os inimigos do Egito, garantindo assim o sucesso em batalha. Trickster é o nome que dão hoje em dia para divindades como Set, assim como Exu ou Hermes, um deus trapaceiro enganando as pessoas pelo simples prazer de enganar. Set e os estrangeiros. Um dos principais nomes que a região do Egito recebia antes de se estabelecer como Egito era Taui, que significa as duas terras. Uma era a Terra Negra, a faixa fértil de terra próxima ao rio Nilo, e a outra era a Terra Vermelha, ou a Terra do Deserto, da qual Set estava associado, assim também sendo associado com a cor vermelha e com o submundo. Como o sol se põe para o ocidente e os desertos do Egito também, os egípcios os consideravam como o lugar do submundo. Por esta mesma razão, Set estava associado com as terras estrangeiras e com os habitantes desses lugares. Durante o segundo período intermediário, nos séculos 16 e 17 a.C., grupos de povos do Oriente Próximo, conhecidos em textos egípcios como os Ixos, estabeleceram-se em Ávares, no Baixo Egito. Em pouco tempo, eles desenvolveram um reino no delta do Nilo e escolheram Set como seu deus principal. Um pouco mais de um século depois, eles foram expulsos da região, mas ainda assim, o culto a Set permaneceu fortemente no delta do Nilo. O deus fratricida. Osíris, irmão de Set, era o rei do Egito. Set, com inveja, conspirou contra seu irmão para tomar o trono. Ele fez um caixão com a melhor madeira, grandioso, nas medidas exatas de Osíris, e então convidou seus irmãos e todos os deuses egípcios para uma festa.
Depois que todo mundo estava satisfeito e já tinham bebido consideravelmente, Sete anunciou uma surpresa. Então ele mandou trazer o caixão e disse que quem se encaixasse melhor na arca de madeira ganharia o objeto maravilhoso. Um por um, os convidados tentaram se encaixar no caixão, mas nenhum cabia perfeitamente. Até que chegou a vez de Osíris, que se deitou em um encaixe perfeito. Sete, sem perder tempo, lacrou a tampa e jogou o caixão no rio. O caixão flutuou e Osíris foi parar na região da Síria. Mais tarde, Ísis o encontrou e o trouxe de volta, mas Sete não desistiu. Desta vez, ele fez questão de ir a fundo e desmembrou Osíris, espalhando cada membro em um lugar diferente. Ísis e Néftis, então, foram procurar as partes de Osíris por todos os cantos do Egito. Com a ajuda de Anubis, deus dos mortos e sobrinho de Osíris, Ísis conseguiu reunir suas partes, trazendo ele de volta à vida a tempo suficiente para conseguirem conceber um filho, Horus. Osíris, então, continuou sua viagem para o reino dos mortos, onde também se tornou rei. Ao saber que Osíris havia sido reconstituído e Ísis havia dado à luz a uma criança, Sete procurou matar tanto a mãe quanto o filho o mais rápido possível, para assumir o trono de forma absoluta. Sabendo disso, Ísis, escondida, foi com seu filho para os pântanos por um tempo, esperando que Sete não os encontrasse. Pouco tempo depois, ele os encontrou, enviando uma serpente para matar a criança, enquanto Ísis estivesse fora para procurar comida. A serpente cumpriu a ordem. No entanto, Ísis chegou a tempo de salvar Horus. Ela clamou a Tote, deus da medicina, que veio em socorro e curou o jovem deus. Horus cresceu e se tornou um dos deuses egípcios mais importantes. Ele é mais comumente retratado com a cabeça de falcão e também tem uma personalidade muito complexa. Ele virou um símbolo de resistência contra o mal e é o personagem de vários mitos, sendo o mais significativo deles o que ficou conhecido como a contenda entre Horus e Sete. Sete animal. Nas representações artísticas, Sete é geralmente retratado como uma criatura enigmática, referida pelos egiptólogos como o animal Set, uma besta não identificada com nenhum animal conhecido, embora possa ser vista como um animal parecido com um porco formigueiro ou um cão selvagem africano, um burro, uma hiena ou um chacal, um porco, um antílope, uma girafa, um okapi, um saluki, uma das espécies mais antigas de cachorro registrada, ou um feneco, a raposa do deserto. O leque é grande. Às vezes, o Set é representado como um humano com a cabeça distinta. Alguns primeiros egiptólogos propuseram que era uma representação estilizada da girafa, devido aos grandes chifres de ponta plana que correspondem aos ossicones de uma girafa. Os próprios egípcios, entretanto, usavam representações distintas para a girafa e para o animal Set. Durante o período tardio, Set é representado como um burro ou como um homem usando uma máscara de cabeça de burro. O lado bom de Set. Os deuses egípcios não eram bons nem maus, mas personagens complexos que poderiam ser ambos em momentos diferentes. Com Set não era diferente. Além de Peribésen, Querenés e os Ixos, uma série de faraós da 19ª dinastia do século 13 ao 12 a.C., costumavam adotar seu nome como homenagem. Set I ficou conhecido como um grande guerreiro que liderou importantes campanhas na Síria, incluindo a conquista do local estratégico de Cádiz. O nome do deus também era frequentemente incorporado aos nomes pessoais dos egípcios comuns, uma comprovação de que as pessoas realmente adoravam o deus da violência. Set também era o defensor da barca solar. Segundo textos tardios, todas as noites a monstruosa serpente Apófis hipnotizava o deus do sol, Ra, responsável pela barca solar, e toda a sua tripulação junto. O único deus egípcio capaz de resistir ao olhar mortal de Apófis era Set, e assim ele foi capaz de combater a serpente, empurrando sua grande lança de cobre no corpo escamoso do monstro. Graças a Set, então, a barca solar pôde completar sua jornada noturna, pronta para ressurgir no leste a tempo do amanhecer. E você, conhecia esses lados de um dos mais famosos deuses egípcios? Deixe nos comentários o que mais te chamou a atenção. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!